Boa noite! 3 erros ao ensinar gestão das emoções em sala de aula. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, professora especialista em educação socioemocional e atuo na formação de professores especialistas em educação socioemocional. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui nessa noite e falar a respeito de um tema tão importante como esse, que é a gestão das emoções, para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação. E há 15 anos eu atuo na educação, desses 15 anos, 8 são dedicados ao ensino de habilidades e competências socioemocionais nas escolas. E é sempre um prazer compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência, e que possamos juntos aqui, ao longo dessa live, poder conhecer um pouco do que é a gestão emocional, da sua importância, afinal de contas, assim, o porquê é tão importante falarmos de gestão emocional nesse nosso cenário, que nos requer novos conhecimentos, novas práticas, que a gente possa apropriar dessas novas práticas aí para promover a educação do futuro, que é a educação socioemocional, uma educação humanizadora, uma educação que proporciona esse ambiente de paz, essa cultura de acolhimento que tanto necessitamos, na nossa atualidade. Então sejam bem-vindos novamente, Ana Luísa, o Fábio, fiquem à vontade em compartilhar também as suas experiências. E eu já quero iniciar, nesse sentido aí, perguntando, fazendo essa provocação para vocês. Vocês conhecem esse termo, gestão das emoções? Então, quem é professor sabe o que o termo gestão das emoções, ele vem, nos convidar a compreender a respeito do tema socioemocional. Por que eu, como professora, você, como pai, como mãe, como um professor, precisamos falar de gestão das emoções no contexto escolar? Então, o que vocês me dizem? Boa noite. Então, para vocês que estão chegando agora, fiquem à vontade em compartilhar. Então, é um momento de uma conversa aberta, Nós estamos aqui juntos nesse perfil Professor Especialista, ampliando os nossos conhecimentos em educação socioemocional, que é algo que não é tão novo, mas no pós-pandemia surge aí essa necessidade urgente de tratarmos de educação socioemocional, sobretudo da gestão das emoções, que é algo pouco visto nas escolas, em se tratando do desenvolvimento da inteligência emocional. Então, poucos profissionais estão aí à frente desse processo, desse conhecimento, como educar para as emoções. Então, quando a Base Nacional Comum Curricular traz a necessidade de tratar esse aluno nas suas dimensões simbólicas, intelectuais, físicas, afetivas, nós estamos tratando da integralidade desse ser humano, A escola agora, ela precisa receber esse aluno dentro de uma pluralidade e que essa pluralidade seja concebida na escola por meio da educação socioemocional, porque é a educação socioemocional que vai trazer esta condição de tratar esse aluno dentro das suas necessidades, das suas reais necessidades, Então, a neurociência, ela vem com força total para contribuir com esse momento, O socioemocional é fruto dos estudos neurocientíficos, Então, comprovados em evidência aí. Hoje a intelectualidade, de uma pessoa, ela precisa ser nutrida e mais ainda em consonância, integrado com essa capacidade de considerar o ser humano cognitivamente emocional que somos. Então, não tem como considerar apenas hoje habilidades técnicas em um aluno. A escola precisa promover essa educação baseada em afeto, baseada nessa integralidade que somos, Nós não somos apenas um cérebro cognitivo. Então, a própria cognição humana, hoje nós podemos afirmar
que ela é emocional, né? Emocionalmente cognitiva. Nós aprendemos sobre forte impacto emocional, e isso é para o bem e para o mal também, né? Então, quem aí se lembra de um professor afetuoso, um professor que contribuiu de forma positiva na sua vida, possivelmente também vai lembrar daquele que mais provocou, né, sensações desconfortáveis nesse histórico escolar, né? Então, essas emoções, elas precisam ser gerenciadas, né? Elas precisam ser racionalizadas para que esse meu aluno ele tenha garantido a sua formação integral, para que eu possa levá-lo, né, conduzi-lo a construir uma sociedade mais justa, baseada em colaboração, em respeito, empatia. Então, hoje nós sabemos que não podemos mais tratar apenas de conteúdos do currículo comum. Ensinar matemática, ensinar o português, a geografia, tudo isso é muito importante. Muito importante. Mas o porquê, então, entrarmos com essa nova forma de levar conhecimentos atitudinais para o processo de escolarização? Então, os teóricos da educação nos trazem que o processo de aprendizagem, ele não vem de forma estanque, ele vem de forma integrada, em todos os sentidos, né? Nós aprendemos nas relações humanas. Então, precisamos humanizar as nossas práticas através da educação socioemocional. E daí vem a minha pergunta, novamente, para vocês que estão chegando. Vocês já conheciam esse termo, gestão das emoções? Agora, com a entrada das emoções nesse meu currículo, esses componentes, né, atitudinais que vêm para perpassar todas as disciplinas, qual o papel da gestão das emoções neste momento, neste meu cenário, nesse meu contexto escolar? Então, muito se falou até aqui de desenvolvimento de inteligência emocional, não é verdade? Então, eu acho que nesse primeiro momento, nós já alcançamos, né, resultados, assim, satisfatórios. Todos, pelo menos os professores que eu tenho convivido, né, que estão próximos a mim, eu percebo que está bem claro para eles essa necessidade. Eles conhecem as habilidades previstas pela BNCC, mas eu percebo também que ao se tratar de metodologia, né, aí é que eu quero falar para vocês um pouquinho, antes de mostrar esses erros que eles cometem, né, ao ensinar a gestão das emoções. Ao se tratar de uma metodologia que garanta esses ensinamentos, é que realmente eu percebo uma lacuna, né, um distanciamento entre o conhecer e o fazer. Hoje nós temos aí os 4 pilares essenciais, né, para que essa educação ela seja desenvolvida de forma integral no meu aluno, né? Não basta apenas conhecer, é preciso passar por esses 4 pilares, né, que é o conhecer, o fazer, o ser e o, sobretudo, conviver, a convivência, né? Então o professor precisa levar esse aluno a conviver e que essa convivência seja o mais saudável possível, né? A mais saudável possível. Então veja bem, quando eu pergunto para vocês gestão das emoções, né? Onde entra aí essa necessidade de gerirmos a nossa emoção e ensinar os nossos alunos a fazer a gestão das emoções. Então, antes de falar de desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, eu preciso compreender que não basta conhecer sobre emoções, saber mapear, saber nomear. Para que eu possa enfrentar essas emoções, eu preciso agir na gestão das minhas emoções. Mas pouco se fala e muito menos se ensina que antes de gerir emoções, né, para promover esse cérebro integrado, eu preciso agir na minha cognição, ou seja, no meu pensamento. É agir nas crenças limitantes desse meu aluno, né, de nós, professores, dos nossos educadores, né?
família, por que não? Então, falar de formação de pensamento é algo que há 8 anos atrás eu estava ali recebendo, né, dentro de um programa estruturado, sistematizado, através da proposta do psiquiatra Augusto Cury, né? Ele já me trouxe um método, né? Já nos trouxe um método dentro do seu programa e que me garantiu essa eficácia ao promover habilidades e competências no meu aluno. Então, ali eu percebi que realmente gestão das emoções é uma ponte para conduzir o meu aluno a desenvolver inteligência emocional. Então, como desenvolver inteligência emocional se eu não consigo promover gestão emocional em mim e no meu aluno? Eu não posso desenvolver habilidades. Inteligência emocional é sobre habilidades. A base comum curricular, ela entrega tudo isso muito formatado para nós, professores, né? Agentes educacionais. Então, a gestão escolar está à frente aí de conhecimento. Então, não basta conhecer para promover a construção de uma aprendizagem baseada em componentes atitudinais, como a inteligência emocional. Então, uma vez que eu conheço habilidades e competências dentro da proposta do Goleman, né, que fundou aí o CASEL, que é uma instituição não governamental, em que a BNCC se serviu para trazer os pilares, né, na educação socioemocional, esses 5 pilares aí, que na verdade são, né, as 5 competências dentro das 10 competências da BNCC, o que eu quero dizer, né? 5 são socioemocionais, que vieram, né, originalmente lá da tese do Goleman. Lembrando que a inteligência emocional, que o Daniel Goleman vem contribuir na nossa base, é uma tese, ela não é uma metodologia, ela não nos leva para o fazer, né? De repente para o ser. Mas como chegar no ser, como promover nesse aluno, esse aluno habilidoso, esse aluno capaz, né, de gerir as suas emoções sem ensiná-lo gestão das emoções. Então, é um conhecimento específico que nós não vamos encontrar na BNCC. Ela traz a urgência, ela traz a força de lei, ela nos apresenta habilidades e competências que nós, professores, precisamos buscar o como. Como levar o meu aluno para desenvolver o pilar fazer, né? Esses 4 pilares da educação tá aí. Não basta somente conhecer, é preciso fazer, agir sobre esse conhecimento, né? O conhecimento desprovido da ação, ele não serve para nada, ele é disfuncional. Ele não vai levar o meu aluno a praticar a cooperação, a agir com empatia, né? Todas as habilidades socioemocionais e, sobretudo, trazê-lo, né, para essa condição saudável, equilibrada, mentalmente equilibrada, né? Um ser humano que está ali desenvolvendo suas habilidades de qualidade de vida pessoal dentro de um coletivo, ele precisa apropriar de ferramentas capazes de levá-lo a desenvolver gestão das emoções, agir sobre os seus pensamentos. Então isso eu aprendi muito com o nosso mestre, o Dr. Augusto Cury, que trouxe de forma multifocal essa metodologia. Então, nós temos que compreender isso, professores, nesse momento, que não basta apenas conhecer, tá? Então, nesse sentido, é que eu trago para vocês 3 erros que nós podemos aí presenciar, né? Talvez até nos pegamos fazendo ao ensinar gestão das emoções para o outro ou pensar que estamos praticando gestão das emoções, né? Então, a minha curiosidade é essa. Quando a BNCC apresenta habilidades, ela apresenta lá os pilares da inteligência emocional, né? O socioemocional é porque nós precisamos integrar esse meu sentir, essa minha integralidade, né? Dentro dessas dimensões que
que compõem um ser humano, né? Que é a intelectual, a física, a social, a simbólica e tantas outras, eu preciso pensar nas minhas causas e consequências diante daquilo que eu sinto, uma vez que eu me reconheço como um ser humano que sente, que pensa, que racionaliza e que por isso eu preciso me apropriar de comportamentos saudáveis, de comportamentos assertivos diante da minha comunidade, da minha sociedade. Então é saber enfrentar os meus pensamentos que vão alimentar esses comportamentos no meu meio, é saber que eu posso sentir todas as emoções possíveis de um ser humano, mas que eu preciso também compreender que para que essa minha condição de ser humano ela seja desenvolvida, eu preciso me apropriar destas ferramentas que vai me levar à racionalização dessas emoções, né, que vem de forma fisiológica ali para que eu possa garantir a minha condição de ser, né, de ser vivo que sou, de ser pulsante, que traz ali a minha capacidade de apreender o mundo através das emoções, né? O meu cérebro que está aí em desenvolvimento, ele precisa ser considerado agora no processo escolar, né? Então, nesse sentido, eu trago para vocês aí 3 erros que nós cometemos ao ensinar gestão das emoções, né? Isso se realmente, de fato, essa oportunidade ela chega para todos, né? Muitos professores que eu converso, eles apenas levam de forma procedimental ali na sua aula, né? Levam os processos dentro do planejamento, mas pouco ouve falar de gestão das emoções. Eles já vão logo nos recursos que vão ali em livros ou em buscas internet. Eles começam a compor um planejamento desestruturado, né? Que na realidade, para que eu gere uma aprendizagem, eu preciso sistematizar esse conhecimento. Sistematizando esse conhecimento, eu preciso avaliar, eu preciso saber mensurar habilidades e competências no meu contexto, né? Inserir essas crianças, esses adolescentes em um contexto requer conhecimento de um todo, né? De forma multiangular. Então hoje não dá mais para tratar de educação de forma unilateral. Eu preciso receber esse meu aluno, né? E antes disso eu preciso conhecer no âmbito das habilidades, né, previstas aí para que essa educação integral ocorra e que, sobretudo, eu esteja em dia com as minhas habilidades e competências socioemocionais, porque são elas que vão me garantir uma excelente mediação no meu grupo, né, com o meu grupo. Então, como falar de gestão das emoções dentro de sala de aula se eu não pratico, se eu não exerço gestão das emoções, eu nem sei o que é, né? Qual foi a faculdade que me trouxe essa oportunidade, não é mesmo? Então, é uma curiosidade que eu tenho. Seja bem-vinda, Terezinha Vidal. Nossa, que honra! Terezinha Vidal é uma terapeuta sistêmica familiar e para mim é uma honra tê-la aqui, viu, Tê? Seja muito bem-vinda. Como o professor vai transbordar na vida dos alunos se a sua criança interior está sofrendo? Olha, muito obrigada, Tê, pela contribuição. E é isso. Então aqui a Tê trouxe pra gente o primeiro erro ao ensinar gestão das emoções em sala de aula. Eu só posso transbordar para o meu aluno aquilo que eu tenho. Só posso conduzir o meu aluno para um lugar que eu já conheço, né? Então, quantos traumas, não é mesmo, Tê? Quantos traumas, quantas janelas killers aí abrimos lá na nossa infância e estamos aí com esses gatilhos emocionais abertos, né? Podemos dizer assim? Então, isso me remete, Tê,
a um acontecimento em 2022, quando, ao retomar as aulas presenciais no pós-pandemia, professores se depararam, né, de forma assim, foi muito abrupto o que aconteceu, né? Um aluno ali com sintomas de ansiedade entrou em pico emocional e de forma coletiva todos os outros alunos, né, foram um grupo de 6 alunos, é isso mesmo, se não me falha a memória, na cidade de Recife. Aconteceu esse fato. E olha só, se o meu professor está ali de frente de um aluno com esse gatilho emocional acionado, né? Com esse pico emocional desregrado ali. Então, se esse professor está ali provido, preparado para poder agir diante desse fato, com certeza ele vai evitar que outros alunos, né, sejam contagiados por essa emoção. Então, veja bem, as emoções são contagiantes e nós precisamos, professor, assumir a nossa corresponsabilidade diante de estar na vida dos nossos alunos, né? Na ocasião eram alunos do ensino médio e o SAMU foi acionado, e até que esse SAMU chegou, foi assim, algo que foi tomando uma proporção entre os alunos, né? Então, aquele professor ali desprovido de ferramentas, aquele professor foi também contagiando os outros funcionários da escola, os outros professores, e gerou um verdadeiro pânico, né? Um coletivo. Então, veja bem, o que a educação socioemocional trabalhada ali de forma efetiva no meu âmbito escolar, né, desde a gestão, ali em consonância com um projeto político-pedagógico que dê oportunidade para a entrada das famílias nesse processo. Olha só o quão complexo é e o quão importante é tratarmos de gestão das emoções, né? Então, o primeiro erro aí é a gente não se apropriar, não ter esse conhecimento, né, para exercer essas habilidades. Então, eu não posso transbordar se eu não cuidar de mim mesmo, né? Aí eu vou lá no pilar autoconhecimento para desenvolver essa inteligência emocional em mim, curar as minhas dores, as minhas feridas emocionais, né? Quem está cuidando desse professor? Quem está preparando esse professor para esses momentos? Então, esse é um momento pontual que eu trouxe aqui para vocês. Quantos momentos, né, estão aí nesse exato minuto acontecendo nas nossas instituições, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos colegas? Eu já presenciei muitas vezes e presencio até hoje. Crianças com sintomas de irritação, crianças com sintoma de violência, contaminando todo um grupo. Então basta você, professor. Basta você não estar bem resolvido com as suas questões emocionais, né? Basta você elevar o tom de voz, não saber modular, né, a voz ao conversar com o seu aluno, para que você contamine, crie um clima emocional desfavorável para o desenvolvimento dessas habilidades em sala de aula. Nós estamos adoecendo rápido e coletivamente no nosso contexto escolar. Os professores, por estarem, né, se sentindo despreparados, é uma responsabilidade muito grande, e essa formação, como está acontecendo, né, a BNCC prevê que é momento de transformação de práticas e que, portanto, precisamos cuidar da nossa educação continuada, né, para que esses currículos possam ser revisitados no grupo que compõe esse contexto escolar, os gestores, os pais, né, as famílias, todos ali, comunidade, para que esse currículo possa ser repaginado, né, e que a educação socioemocional ela possa chegar de forma efetiva. Mas falar de gestão das emoções realmente é algo que precisamos nos ater, né? Os professores eles precisam buscar esta formação.
de alguma forma, compreender os gatilhos, compreender as ferramentas, né? Então, vamos lá. O primeiro erro, então, é não saber exercer essas habilidades, né? Eu só levo o meu aluno até onde eu sei, né? Do ponto A para o ponto B. Como que eu vou levar ele do ponto A para o ponto B se eu não fiz esse percurso, se eu não sei, certo? Se eu não tenho em mim, eu não tenho como transbordar no outro, né? Então, o primeiro erro é quando nós estamos ali e temos esse professor desprovido desses conhecimentos, sobretudo dessas ferramentas, né? Mas basta apenas as ferramentas? Nós estamos vivendo em um meio tecnologicamente integrado, né? Então, será que se eu fizer pesquisas ali, conseguir livros, né? Eu tenho vários livros aqui. Hoje eu trouxe um que traz aqui pra gente uma ferramenta que eu quero entregar para vocês no final dessa live, que é uma ferramenta de autogestão de emoções. E é isso. Será que ao fazer buscas na internet e me apropriar de recursos como o pote da gratidão, ferramentas aí, né, bem conhecidas, bem populares aí na educação socioemocional, será que é o suficiente? Será que isso é sustentável para que eu gere um conhecimento e, sobretudo, atitudes nesse meu aluno, comportamentos assertivos diante de si mesmo e do grupo, né? Então, como levar isso? A T está contribuindo novamente, vamos lá? Liz, é importante cuidar dos professores, a responsabilidade dele é muito grande, né? A responsabilidade nossa, né, T, é muito grande. Eu ainda estou nessa condição de professora socioemocional, eu faço 40 minutos, né, de aula no Fundamental 2 hoje, e realmente, T, é muito triste quando eu tenho esse momento, essa oportunidade, né, de ouvi-los, de praticar com eles uma escuta consciente, uma escuta empática. Realmente é assustador, né? Os professores, eles estão adoecidos. A pandemia veio potencializar o que já estava nos engessando, né? Então, muitos professores não agem por desconhecer os processos, né? Que vai promover esse desenvolvimento de conceitos, esse desenvolvimento de componentes atitudinais. Então, em qual momento esse professor, ele está sendo ouvido, ele está sendo cuidado dentro dos seus medos, né, e dos seus anseios? Uma vez que nós escolhemos a nossa profissão, né, eu falo sempre isso aqui, por acreditar que nós podemos agir além na vida desses alunos. Então, hoje nós temos de frente a oportunidade, né, de levar esse aluno além das salas de aula, promover essa educação para a vida, mas se nós estamos adoecidos, desencorajados, né, presos no nosso medo, quem está olhando por nós? Quem está cuidando de quem cuida, né? É essa aqui a minha provocação. Quem está cuidando dos nossos professores? Para que eles levem uma educação de qualidade, para que eles possam acolher os nossos alunos, né? E promover essa cultura de paz, esse ambiente onde o pertencimento, ele está ali, aceso. Quando, na verdade, esse meu professor, ele não se sente pertencente à própria escola onde ele é o agente atuante, né? Vamos falar desse momento. Então, lá na pandemia, as dores do professor, ela era como criar conexão com esse aluno no mundo virtual. No pós-pandemia, né, vai escrevendo aí para mim se vocês concordam, o que vocês acham. No pós-pandemia, tá, eu me dei ao máximo na pandemia, foram 2 anos, eu me reinventei, eu estou aqui agora, precisando juntar, né, as minhas forças e preciso também desse acolhimento. Eu também preciso desenvolver em mim competências que me levem para essa automotivação. Não basta apenas um pilar ser desenvolvido, né? É o começo, o autoconhecimento, tá? Eu já me conheço, já localizo ali onde estão as minhas dores, as minhas potencialidades, né? Mas e esses instrumentais? Como
adquirir esses instrumentais, né? Como se eu não tenho a base, que é uma formação sólida, consistente, dentro dos outros pilares, né? Então eu preciso gerar aí essa habilidade de relacionamento, mas se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou me relacionar com o outro? Sabendo que as emoções são contagiantes, que ao entrar em sala de aula, por mais que eu me coloque vulnerável ali com o meu grupo, né? É saber como fazer isso, né? Como se manter ali firme, aproveitar as janelas de oportunidade para me reconstruir junto com os meus alunos, se eu estou desprovido desses conhecimentos e desses cuidados, né? Isso mesmo, então é uma responsabilidade que temos hoje enquanto professores, mas o que eu quero deixar aqui para vocês nessa live, né? Sobretudo levar essas provocações, né? Quando eu falo de erro, dentro das habilidades socioemocionais, né? Nós vamos ver lá no terceiro erro que cometemos, que eu não vou dar spoiler aqui agora não, vou deixar para o final para falar desse terceiro erro, mas ele vem de encontro a essa necessidade, né? De a gente realmente aprender. É momento de aprender. Então, assim, enquanto professor, eu falo para os meus colegas, olha, aqui nós precisamos dar as mãos. Então, o que um professor está passando hoje por ter medo, por ter uma falta de conhecimento, né? Se o outro pode ajudar, por que não? Por que não unir, né? Dentro desses estudos, desses novos estudos aí, promovendo momentos, né, de workshop no colégio, convidar as famílias, promover um acolhimento dentro dessa comunidade educativa, né, sem querer tamponar o que de fato acontece. O professor ele tem medo de tirar um atestado, o professor ele tem medo de colocar suas vulnerabilidades diante do seu contexto. Então isso já passou, gente. Agora é hora de assumirmos as nossas dores nesse pós-pandemia. Há uma oportunidade aí a gente se colocar como autoridade. Nós compreendemos, hoje nós aceitamos essa ajuda, nós precisamos. Então, há tempos atrás, né, muito professor estava ali tentando dar conta e era motivo, assim, até de vergonha, né, falar que não deu conta do planejamento, que tá difícil, cobrar da gestão, né, a gente só recebia, mas hoje não. Hoje nós estamos com toda essa autoridade, né? Esses conhecimentos que a neurociência nos traz, é algo que vem para que a gente possa compreender o quanto pensar, né? Pensar de forma estressante nos prejudica, nos abala a saúde. Então precisamos estar inteiro em sala de aula, né? O segundo erro é não se apropriar dessas metodologias, né? Como eu coloquei aqui. Eu trabalhei 8 anos, né? Trabalho ainda em programas socioemocionais que me mostram um caminho, né? Que não me entrega uma necessidade e vira as costas. Ele me dá um passo a passo estruturado, dentro de procedimentais, né? Isso mesmo, Tê. Como trabalhar perdas, né, e frustrações nesse nosso professor, né? A Tê está dizendo aqui que muitos professores perderam entes queridos, né? Então ficou essa lacuna. Não tivemos tempo, né, de chorar as nossas dores. Então o professor está nesse lugar de fortaleza o tempo todo e desprovido desses conhecimentos de gestão do pensamento, de gestão emocional, né? Então olha lá, as ferramentas do alto amor, olha que lindo. Então praticar o pertencimento, praticar o alto amor, né? Nós precisamos de abrir esse espaço especial para os nossos professores. Porque como, né, na live passada, eu trouxe essa analogia, né, com a máscara de oxigênio. Como que um professor ele vai salvar a vida do seu aluno se ele não está conseguindo salvar nem mesmo a dele? Não é isso? Então, primeiro, praticar este autocuidado. Então, as ferramentas do auto-amor, elas são imprescindíveis nesse momento, né? Se sentir como um ser que sente e tá tudo certo, mas que precisa de ferramentas para sair deste lugar, né? E aí,
nós vamos falar aqui dessas metodologias, né? Nós precisamos, além dos conhecimentos, nós precisamos destas ferramentas de autocuidado, de autoamor, que vai promover essa gestão dos nossos sentimentos, né? Que está aí gritando no nosso corpo. Então, se eu tamponar essa emoção que está mal resolvida, que está aí latente, precisa sair e eu não sei, então com certeza eu vou estar em sala de aula ou reprimindo, né, e adoecendo, porque o meu corpo ele vai clamar, ele vai gritar, né, vai liberar cortisol no nosso corpo ali, e o processo de aprendizagem significativa, né, o professor ele tá ali junto com o aluno aprendendo, ensinando e aprendendo, né, como diz Paulo Freire, vai ser interrompido, o professor não vai sentir prazer, ele não vai se sentir convidado a dar a sua melhor aula, porque ele está esgotado, né? Ele está esgotado. Então, quem está cuidando desses professores, quem está promovendo momentos de escuta, de desenvolvimento dessas ferramentas, né, de autocuidado, de autoamor, tão importante para que esse professor ele recarregue as suas forças, a tal ponto que ele possa conceber essa nova oportunidade de se refazer diante das demandas que a Base Nacional Comum Curricular traz, que é promover essa integralidade no meu aluno, né? Então que seja um momento para refletirmos e construirmos juntos. E aí vem o terceiro erro que o professor, né, principalmente o professor, comete ao ensinar gestão das emoções, né, que é a positividade tóxica, né? E aí vocês podem contribuir também. Vocês já ouviram esse termo, positividade tóxica? Será que você, professor, não está se colocando, né, se cobrando por demais, se colocando nessa posição de positividade tóxica? Será que você é um professor que leva a gestão das emoções, né? Pensa estar levando gestão das emoções ao se posicionar diante das emoções dos seus alunos, de forma a considerar que o ser humano, ele precisa, né, para ele ser inteligente emocionalmente, ele precisa estar 100%, né, 100% no seu modo felicidade, né? Então, será que você já presenciou, professor, estes momentos em sala de aula de invalidar o que o seu aluno sente? Porque é isso que ocorre quando você pensa estar levando esse conhecimento para o seu aluno, né? Então, a exemplo, eu gosto de citar o jogo do contente, né? No ano de 2015, eu estava à frente de uma disciplina de ética e cidadania. Então, ali, né, de forma intuitiva, claro, eu não conhecia o programa da Escola da Inteligência, né? Então, ali eu estava sempre ouvindo meu aluno e já com a resposta pronta para levar para ele e direcioná-lo para um olhar apenas para o lado positivo da coisa. Então, para mim, era mágico, né? Os meus alunos falavam que eu era apoliana. Ai, tia Liz, que lindo, que legal, eu quero ser assim, uma pessoa positiva, só ver o lado bom de tudo. Tá. Isso de forma recortada, mas olha o que tem por trás desse posicionamento tóxico, né? Você tira a oportunidade, professor, desse seu aluno viver a sua dificuldade, a sua dor, de olhar para a sua ferida emocional no momento da dificuldade. Porque é isso que a Poliana, no jogo do contente, ela faz. Ela, de forma direta ou indireta, né? Ela direciona o olhar apenas para o lado bom, para o lado positivo de um perrengue, de uma história desafiante, né? De um problema. Então, veja bem, se você não ensina o seu aluno a chorar as suas lágrimas, né? A viver as suas lágrimas, ressignificar as suas perdas, mas olhando para elas, acolhendo elas, né? Vivendo o que tem para viver. Aprender com os erros, aprender com as dores. Isso é resiliência. Então, a partir do momento que você dá uma escuta para um aluno e quando ele termina de falar, você já está ali
prontinha para direcioná-lo para o lado positivo do problema, sem antes explorar, né? É aí que está o ponto. Explorar o porquê daquela dor, o porquê daquela dificuldade, de algo que deu errado, né? Um erro que você cometeu. Aí esquece, vai passar, é só não errar mais. Mas não é assim que funciona, gente. Você não vai estar validando, né, habilidades desse aluno. As competências, né, elas são atitudinais. Então eu preciso me colocar como modelo. Então quando eu choro as minhas lágrimas, tiro um tempo da minha aula para chorar as minhas dores, se aquele dia não tá legal para mim, eu já chego, abro um espaço na minha sala e ali eu me coloco vulnerável diante do meu aluno, eu estou ensinando ele que tá tudo bem, que todo ser humano passa por dificuldade, né? Um professor, é um aluno, um colega, é um funcionário da escola, ele vai saber se comunicar de forma mais empática, né, com o outro, vai saber fazer inferências nas expressões do outro, porque ele já está ali preparado, né, para dar sua escuta também, para acolher. Então você se permite também, né, enquanto um ser vulnerável, a falar um pouquinho da sua história para o seu aluno. Isso conecta, isso gera senso de pertencimento no grupo, na escola. O aluno ele é convidado dessa forma a praticar, né, a fazer essa corrente, dessa cultura aí empática. Isso mesmo, Tê. Nós temos aí essa máxima, né, da Mulher Maravilha. Quem esteve aqui comigo na live passada, eu trouxe essa reflexão também. Será que não é hora, professor, de tirar essa capa de super-herói? A Terezinha Vidal está nos colocando aqui. Será que não é hora de a gente tirar essa capa de super-herói, super-heroína, e ressignificar os nossos erros e as nossas dores de fato? Junto com esse aluno, né, viver o que tem para ser vivido ali em sala de aula e aproveitando as janelas de oportunidade, né? Então, esse terceiro erro aí, para mim, tá? Não sei o que vocês podem me dizer aí, mas para mim é algo que é recorrente, é algo que eu vejo sempre os professores fazendo, né? E tá tudo certo também, porque eles não tiveram essa oportunidade, mas é hora de acordar, gente. É hora de tirar essa capa de super-herói e de encarar, né, a perda, a frustração como janelas de oportunidade. Né? Então nós temos aí ferramentas para ressignificar, né? A Tê está confirmando aí, ressignificar com os erros, com as dores. Né? Então perdemos na pandemia, perdemos vidas. Quem está falando de perda para os nossos alunos no nosso contexto escolar? Quem está validando essa dor da perda, né? Sobretudo o luto, que nós não tivemos tempo, né, para poder viver esse luto, falar sobre isso com os nossos alunos. Então recebemos os alunos assim dentro dessa etapa que está aí, está seguindo. Muita gente nem fala mais, parece não lembrar mais do que aconteceu, e nós vamos observar através dos comportamentos que os nossos alunos trazem, né? Nós vamos observar e muitas vezes os professores esquecem de onde vem aquele comportamento disfuncional. Esquece de olhar que dentro de uma lacuna, de um processo de aprendizagem, né? Nós não perdemos só oportunidades de levar os nossos conteúdos. Então, muito além dos conteúdos, foi essas crianças, né? Principalmente as crianças, elas foram ceifadas do que é mais precioso na vida de um ser humano, que é a socialização. Nós somos cérebros socialmente cognitivos, emocionalmente cognitivos. Então essa conexão direta com o outro, né, tão necessário para que a gente mantenha essa chama da esperança, da automotivação, da humanização, né? É isso que nos dá a condição de sermos humanos. É agir dentro das nossas potencialidades de ser humano. Então, desde a liberação dos nossos hormônios essenciais, né, vitais, nós precisamos desse contato. E as nossas crianças, elas foram ceifadas. Então,
há um momento de realmente pensarmos, né, em todo o âmbito escolar, do portão ao professor, à gestão escolar, aos nossos alunos, né, principalmente às nossas crianças que tiveram aí uma lacuna muito grande nesse quesito socioemocional, né? Então, que a gente possa abraçar essa oportunidade e construirmos juntos, né? É momento de refletirmos, de revisitar esses currículos escolares de forma proativa, de forma autônoma, né? Porque não? Muitas vezes a escola não está ali preparada também para organizar esses conhecimentos, então que façamos uma ação proativa aí. Então, muitos professores, né? Eu sou um exemplo para colocar aqui, né? Eu falo isso com muito orgulho, de buscar o meu lugar neste momento, que é de ajudar, de dar as mãos, né, para os professores que realmente querem fazer essa mudança, promover essa autocura, né, através de ferramentas que eu tive o privilégio, né, muitos de nós tivemos o privilégio de trabalhar nos programas, referências aí em educação socioemocional, bem antes da pandemia. Então há um pioneirismo aí que ocorreu em um período, e eu tive esta oportunidade, né? Estou aqui à disposição de vocês, de quem mais quiser somar nessa corrente, né? E vamos juntos potencializar os conhecimentos e, sobretudo, as nossas atitudes, né? Diante das habilidades socioemocionais. Desenvolver nossa capacidade, né? Nossa inteligência emocional, e praticar a gestão das emoções. E que esses erros que nós estamos aí cometendo, né, eu vejo muitos colegas cometendo, que eles sejam apenas um ponto, né, de partida. Aprender com os erros. É isso que a educação socioemocional também vem nos proporcionar. Não é descartar o erro, não é sentir vergonha do erro. Nós não tivemos essa oportunidade lá na nossa educação tradicional, né? Lembram? Então, quem aí veio de uma formação tradicional, eu até diria moderna, né? Quando eu falo tradicional, é a maneira de dizer, porque a tradicional está lá bem mais antigo do que essa educação moderna. Então, hoje nós vivemos um cenário pós-moderno, né? Então, um cenário pós-moderno, um cenário contemporâneo. Nós estamos pisando em chão de escola com uma imprevisibilidade tremenda de como, né? Do como fazer. Então, essas ferramentas é algo que pertencia a outro campo que não da educação, né? Se nós quiséssemos apropriar de ferramentas de auto-amor, de autocuidado, nós tínhamos que buscar em outras formações que não a de educador. Então, isso ainda confunde muitas pessoas, né? Muitos pais me abordam e me perguntam assim, que aula é essa, tia Liz? É aula de terapia? Ah, você é psicóloga, né? Eles confundem muito. Eu sou psicopedagoga, eu escolhi atuar no consultório psicopedagógico para que eu possa abraçar essa pluralidade para além das salas de aula, né? O socioemocional é também para os neurodiversos, né? Nós pertencemos a essa pluralidade, né? Então, quando eu falo de formação integral do meu indivíduo, eu não gosto dessa palavra, indivíduo, desse meu aluno, desse meu ser que está ali, em potencial, né, como uma sementinha para ser evoluída e que vai passar, né, pelas mãos de nós, líderes. Somos líderes de processos de ensino. Então, minimamente, nós precisamos desenvolver competências, né, na direção desse novo. Acolher a neurociência, que veio dar essa contribuição gigantesca à parte do desenvolvimento, né, da inteligência emocional ali, onde o Daniel Goleman, ele disseminou, ele foi quem disseminou, ele não criou a inteligência emocional, mas ele veio para sistematizar e trazer de forma bem formatada esses conhecimentos em habilidades, né? Antes falávamos apenas em conteúdos. Matemática, português, era uma disciplina que era levada ali para uma escolarização que privilegiava o intelecto. Os procedimentos técnicos, né, eram evidenciados nas aulas. E a parte dos estudos do Daniel Goleman, dessa sistematização, né, assim que ele montou ali, criou
esse sistema, que é o CASEL, né, assim que se pronuncia, CASEL, se eu vou ler a íntegra, e a BNCC se apropriou, né, ela trouxe para tratar daqueles temas transversais que sempre esteve presente, né, mas que era tratado ali de forma unilateral, né, não era tão evidenciado. E o que mudou? Mudou os conhecimentos em educação emocional, né? Mas não basta conhecer. E a gestão das emoções, que é pouco falada, pouco ensinada no nosso meio, eu volto a afirmar, é de extrema e urgência necessidade para promovermos esse movimento, né, de autocuidado, de autoconhecimento na direção das habilidades de relacionamento tão essenciais para esse novo mundo, que possamos, sim, dar essa abertura, né, para o novo que está aí. As tecnologias estão chegando, né, já estavam aí antes da pandemia, mas agora, a cada momento, nós precisamos ter essa consciência, né, dar abertura ao novo e não relutar, não tem volta. São crianças que hoje, dentro do consultório psicopedagógico, né, nós já reconhecemos essa nova modalidade de aprendizado, que é a educação digital. Muitos alunos, eles vão aprender, né, continuar aprendendo aí, que é uma capacidade do ser humano, que é realmente de estar sempre aprendendo, cada um na sua modalidade. Então essa nova modalidade hoje, ela está sendo reconhecida. Então é momento do professor abraçar esse novo, aprender junto com os alunos, né? Eles, em alguns quesitos, eles sabem mais do que a gente mesmo. É a geração, né? Então eu acho que o nosso tempo já está aqui se esgotando. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? De todos vocês que estiveram aqui comigo. Terezinha Vidal, mais uma vez, um grande beijo no seu coração, tá? Eu tive o privilégio de atuar na educação socioemocional com essa pessoa incrível, essa profissional de excelência, né? E juntas nós tivemos aí essa oportunidade, né, de levar de forma pioneira a educação socioemocional, tá, Tê? Um privilégio muito grande ter você aqui com a gente, tá? Grande abraço. Ana Luísa está sempre aí com a gente, né? Eu me sinto uma professora muito mais realizada, reconhecendo meus erros, acolhendo as minhas fragilidades e ressignificando, né, as dificuldades para evoluir nas minhas práticas. Isso mesmo, Ana Luísa. Ana Luísa é uma professora, né, na Rede Marista, e ela tem, assim, abrilhantado as suas aulas com algumas práticas que ela tem buscado aqui no nosso perfil, né, o nosso perfil professor especialista. Ele diz respeito a estas práticas, né, esses procedimentos que todos nós, professores, educadores, né, de forma geral, os pais também, por que não, possamos apropriar, né? Vocês podem se apropriar, desde que vocês estejam ampliando aí os conhecimentos acerca do desenvolvimento humano, né? Sobretudo desenvolvimento aí nas etapas de escolarização, que é muito importante, tá? Antes de qualquer ferramenta, apropriar de conhecimentos embasados, né? Fundamentados em evidências científicas, tá? Então, essa é a educação do futuro, tá? Um grande beijo, eu fico por aqui. Deixe as suas dúvidas no direct, né? Sugestão para as lives. E eu vejo vocês nas próximas oportunidades, tá? Grande abraço e muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até aqui, mais uma vez, tá? Meu agradecimento. Tchau, tchau.